gente vai falar sobre pioneirismo e representatividade no futebol feminino. Nós recebemos aqui a mentora do projeto de futebol para mulheres, Eveline Maia. Ela tem uma carreira extensa com o futebol feminino, fundou a diretoria da mulher do Paysandu e temos muitos assuntos para abordar. Mas eu quero começar falando com ela justamente sobre o clube, né, o Paysandu. Como é que foi a criação dessa diretoria, Eveline? Bem-vinda ao Elas com a Bola. Olá, boa noite a todos. Agradeço o convite e o espaço. Bom, a criação da diretoria da mulher é daquela menina que saiu da arquibancada e aí um dia eu me tornei, recebi o convite para para me candidatar ao Conselho Deliberativo do clube. Era ali ainda no meio de uma pandemia e estava no puerpério, amamentando, mas decidi abraçar esse desafio e me candidatei ao Conselho Deliberativo e me elegi. E a partir daí, já na segunda reunião, nós decidimos, a partir daí eu passei a estudar o estatuto, a estudar formas de pensar as mulheres do clube. E assim apresentei a ideia, né, de se criar uma diretoria para pensar as mulheres do clube. E assim nasceu a diretoria da mulher do Paysandu na gestão do presidente Maurício Ettinger. Eveline, realmente você faz um trabalho muito interessante. Boa noite. Obrigada pela participação aqui no nosso programa. É sempre bom a gente receber mulheres como você, que o nosso programa é dedicado a elas, né? E eu gostaria de falar um pouco das declarações recentes do presidente da CBF, o Chaldi, sobre demonstrar apoio ao futebol feminino, a querer que a modalidade se fortaleça. É claro que a gente espera ver tudo isso na prática, né? Mas eu gostaria que você trouxesse um pouco pra gente, Eveline, sobre a responsabilidade da CBF de se planejar, de criar ações para que o futebol realmente seja de mulheres e para mulheres, né? Excelente a tua pergunta, muito pertinente, inclusive nas redes sociais sobre isso. Bom, o futebol feminino, ele precisa ser visto de uma forma profissional, né? Eu estou muito feliz de ver toda a determinação, tudo que vem sendo dito por ele, pela Michele Ramalho, né? Por essa nova CBF. No entanto, eu estou aguardando e aí coloco o meu trabalho à disposição da CBF também, para que eles tenham um olhar para as mulheres do futebol nacional, né? Eu acredito que seja necessário que seja feito um protocolo nacional para as mulheres do futebol. Quem são essas mulheres? As torcedoras, as árbitras, as mulheres que estão em cargos de liderança nos clubes, né? Que são as gestoras, as dirigentes, as presidentes, são as jornalistas esportivas, vocês, as vendedoras ambulantes que trabalham nos jogos de futebol, as assistentes, as mulheres que estão em cargos de comissão técnica, porque nós só vamos pensar o futebol para mulheres quando nós tivermos mulheres pensando o futebol, né? Então nós precisamos colocar mulheres na CBF e fazer com que os clubes tenham obrigatoriedades a cumprir. Então nós precisamos pensar um protocolo nacional de futebol articulado com clubes, com federações, né, que seja articulado entre governo federal, entre mulheres que estão organizadas. Nós estamos organizadas, temos hoje um grupo de WhatsApp, né, que nós temos ali mais de 70 mulheres, que são mulheres do Acre ao Rio Grande do Sul, de Belém a Fortaleza. Temos mulheres de todos os clubes, né, que estão em todos os cargos. Então nós estamos ali para somar, para nos unir, para demonstrar que nós, mulheres do futebol, estamos aqui para pensar o futebol verdadeiramente para mulheres. E parabéns pela sua colocação e pela pergunta. Eveline, prazer falar contigo. Sempre bom receber mulheres como você, que tem essa representatividade, esse pioneirismo. Por falar no Paysandu também, que é um grande time da região norte. Sabemos a história do Paysandu, o tamanho que o Paysandu tem e representa para a cidade de Belém, para todo o estado do Pará. Agora, eu queria saber de você um pouquinho sobre também a Copa do Mundo de 2027, o quanto isso valoriza o futebol de mulheres praticado aqui no Brasil. A gente tem acompanhado aí, né, as evoluções que a seleção brasileira tem tido no trabalho do Arthur Elias, mas eu queria que você falasse o quanto esse evento vai valorizar a modalidade como um todo e como a presença das mulheres dentro da modalidade também vai ajudar para que essa competição ela aconteça com toda a beleza e com todo o tamanho que ela tem em todo o mundo.
Se a gente for pensar, o futebol feminino aqui no Brasil, né, é uma dívida histórica, né? Então essa Copa do Mundo veio para coroar o trabalho que vem sendo feito desde as primeiras mulheres que jogaram futebol no Brasil, né? Então trazer essa Copa para cá é uma forma da gente coroar um trabalho que já vem sendo feito há muitos anos. Então o que eu realmente espero e acredito que vai acontecer, porque eu acompanho o trabalho do governo federal, né, do Ministério das Mulheres, do Ministério do Esporte, e acredito que, assim, o trabalho, ele é consistente, o trabalho do Arthur Elias, ele é um trabalho responsável, né, da Cris Gambari, sei que é um trabalho sério, né, e o que ainda me agonia é justamente que ainda não consegui visualizar o futebol ainda como essa pegada, essa virada de chave de ser um transformador social na vida das mulheres. Então, acho que somente isso que falta, porque o futebol feminino, essa palavra, futebol feminino, ainda me incomoda, porque a gente precisa falar de futebol de mulheres, né, que é o que eu prego, né, justamente isso, o futebol de mulheres. A gente precisa ver o futebol como um fator de transformação social na vida das mulheres. A CBF precisa entender, né, o futebol como essa virada de chave na vida das mulheres. Então, o Brasil trazendo essa visibilidade para cá, o mundo inteiro olhando para cá, então acho que é a oportunidade única, né, que a gente tem para fazer com que todo mundo entenda e que as mulheres sejam, a partir desse momento, vistas como profissionais, como pessoas humanas que têm no futebol a sua vida profissional, ali o seu sustento, não somente o seu lazer, que o futebol feminino precisa ser visto não apenas como apoio, mas como um lugar de realmente investimento, que as empresas vejam o futebol feminino como lugar que precisa ser realmente, sabe, investido, que os estádios de futebol precisam ser pensados como um lugar frequentado por mulheres, que ali daquele lugar, daquela praça esportiva, todo final de semana tem muita mulher frequentando o estádio de futebol. Então a gente precisa pensar os estádios da Copa do Mundo, as arenas esportivas, como lugares para mulheres, né? Então vamos pensar nisso, pessoal. A Copa do Mundo precisa ter um legado. A Copa do Mundo não vai ser só aquele momento, né? Então a gente precisa pensar das mulheres para depois da Copa do Mundo. Então o futebol como um fator social. Com certeza. A gente está falando aqui de futebol, né, Eveline? Mas a gente sabe que isso é uma ferramenta social. E assim como o futebol é uma ferramenta social, a gente sabe que você tem outros projetos, outras bandeiras que você defende, assim como o projeto Feminicídio Zero. Eu queria saber como é que você atua nessa causa. Eu fui a idealizadora da campanha do Feminicídio Zero, né, aqui em Belém, junto com a minha amiga Áurea Diniz, do Clube do Remo. Na época, eu era a diretora da Mulher do Paysandu. E nós estivemos aqui na época da ocasião do Diálogos Amazônicos, o evento pré-COP30, né, o evento que vai acontecer aqui no estado do Pará no final do ano. E aproveitamos a estadia, né, digamos assim, da ministra das Mulheres na época, Cida Gonçalves. Ela esteve no evento. E aí eu pedi a palavra e passei a falar como uma mulher do norte, uma mulher da Amazônia, que vive o futebol. E aí ela chegou, depois pediu para a assessora dela me chamar, era um momento à tarde, e aí ela disse assim, a ministra quer conversar com você. Aí eu falei, oi, não entendi, fiquei muito emocionada. E aí ela, no outro dia, perguntou como era isso, né? Que situação era essa sobre as mulheres do futebol, da necessidade da mulher do futebol e tal. E eu expliquei para ela que as mulheres do futebol eram muitas, né? Que eram as árbitras, que eram as torcedoras, que a gente tinha necessidade de ter um absorvente feminino no banheiro, campanhas perenes, né? De violência contra a mulher, que a vendedora ambulante precisava, né, de um olhar de políticas públicas para elas, porque com quem que a vendedora ambulante deixa o seu filho quando ela vai trabalhar no final de semana, né? Então ela é corintiana, a ministra, e ela ficou assim, meu Deus, a gente precisa fazer algo. E assim nasceu a campanha Feminicídio Zero aqui no Pará, idealizado por mulheres do norte, e a ministra correu o Brasil inteiro com essa campanha, que foi um sucesso.
no ano passado e eu fico muito feliz de ter contribuído, né, com o nosso país dessa forma. Olha que bacana, muito bacana a gente ouvir suas experiências, ver o sucesso da campanha. Gostaria de parabenizá-la por todo esse trabalho, pela representatividade. E a gente gostaria de ouvir você mais vezes aqui no Elas com a Bola. Seja sempre muito bem-vinda e até a próxima. Agradeço a oportunidade, agradeço o espaço. Contem comigo sempre. Muito obrigada. Muito obrigada, Eveline. Até a próxima. Hora do